o nome do capítulo é Arrisque-se. Só que, na realidade, o grande tema dele é o fracasso. E, por curiosidade, ontem eu estava assistindo um curso sobre reaprendizagem criativa. E o tema de ontem era justamente o fracasso. E é uma coisa que eu estava ouvindo aquele curso e falando, gente, isso faz totalmente parte do meu repertório. Isso faz totalmente parte do repertório de uma empreendedora Mary Kay, porque isso faz parte da base do mindset de qualquer pessoa que está levando esse negócio a sério e está crescendo. Que é o quê? Você tem que saber que se você não se arrisca, você está em paralisia. E que a gente tem aqui um ambiente seguro para o erro. Então, é uma coisa muito interessante nesse episódio, né? Nesse capítulo do livro, ela fala sobre se arriscar. E, na verdade, ela não só fala se arrisque, né? Hoje em dia, Jade, tem até um autor que ele tem um livro que chama-se Skin in the Game. O que é isso? É a pele em jogo, tá? Então, a Mary Kay, antes desse termo existir, Skin in the Game, né? Não sei nem se não existia na época, mas ele fala desse livro do Skin in the Game. A Mary Kay, ela não falava para você que é importante que você se arrisque, que você se coloque em pequenos riscos calculados. Ela estava com Skin in the Game. Ela mesma se arriscou e ela mesma entrou no risco. Então, a história dessa companhia, ela tem um alinhamento profundo com esse capítulo. Por quê? Verdade. Porque a Mary Kay, a história da empresa Mary Kay é uma história de alguém que se arriscou, que correu risco do sucesso. E não existe você correr o risco do sucesso sem você ter paralelo a ele o risco do fracasso, porque são duas possibilidades. Então, Verdade. ela fala muito nesse capítulo de você fracassar a caminho do sucesso, de você estar aberta para fracassar a caminho do sucesso e ter um ambiente, viver num ambiente aonde a falha ela é acolhida. Né? Então, a própria história da Mary Kay é disso. Ela tinha $5.000, $5.000 que ela juntou na vida dela inteira e estava ali, ela investiu aquilo tudo, ou seja, ela botou a pele dela em jogo. Ela se arriscou. Então, se ela fala pra gente que ela quer que essa empresa seja um ambiente onde as pessoas se sintam confortáveis para arriscar, né? Ela sabe do que ela está falando, porque essa é a vida dela, o que ela vive, é o que ela acredita. E o filho dela, com 22 anos, abriu mão do emprego, que ele ganhava o dobro para poder trabalhar com ela. Depois veio o filho mais velho, que também veio para trabalhar com ela para ganhar menos. Quem é que poderia ter certeza que aquela empresa ia virar um grande império, que ia afetar a vida de tantas mulheres? Quem teria essa certeza? Será que Mary Kay tinha essa certeza? Fica muito claro que ela nunca teve, porque nenhum ser humano tem certeza do momento seguinte. Então, ela trabalhou completamente na fé. Mas as pessoas falam muito de eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, mas na hora de correr um risco calculado, elas retraem. Então, na verdade, o que a Mary Kay coloca é que uma empreendedora, ela precisa saber que se arriscar faz parte da essência do empreendedorismo. Faz parte da essência do sucesso você correr risco. Porque se você não corre nenhum risco, zero risco, você também não vai sair do lugar. Então, eu pensei muito nas novas consultoras, né? Nas pessoas que estão naquele momento de tomada de decisão, na própria consultora que está querendo tomar a decisão de fazer um movimento, um crescimento na carreira dela. E tudo que é novo, tudo que for um novo movimento, tudo que for demandar da gente mudar a nossa rotina, mudar as nossas referências, mudar uma forma de fazer algo, é um risco. Porque eu posso dar errado. Então, ela fala muito disso aqui, né? Que, sem sombra de dúvida, o risco foi a principal inspiração
para também sermos inovadores, trabalharmos mais e nos sentirmos altamente motivados. Então, como a gente lida com o risco? A gente tá numa empresa que ela é baseada, a construção dela foi baseada em uma pessoa que arriscou a própria pele e usou isso como forma de se sentir motivada. E como lidar com o fracasso também. A gente precisa modelar o jeito da Mary Kay. E a Mary Kay conta nesse capítulo, né, que ela teve um grande fracasso na primeira sessão de cuidados da pele dela. E isso é muito poderoso, né, gente? Vocês saberem que a Mary Kay fracassou na primeira sessão dela. Ela vendeu $1,50. E eu queria muito contar esse pedaço para vocês, porque eu acho que esse pedaço é muito importante. Porque eu trabalho muito na essência, sabe, Jade, da gente não endeusar quem já chegou lá, no sentido de que todas nós somos humanas, todas somos imperfeitas. E isso significa que se eu, humana, imperfeita, conseguir me tornar nacional, você também, se Mary Kay, como humana que era, conseguiu criar isso e conseguiu ter pensamentos magníficos, né? Por que que você não é capaz? Então, eu adorei esse episódio que conta de um momento em que a Mary Kay fracassou na sua sessão, vendeu $1,50 e ela tinha um propósito naquela sessão, que era provar que as pessoas eram capazes, que as pessoas comprariam aquilo, né? Que daria certo uma sessão de cuidados da pele com várias mulheres. E ela não conseguiu vender. E Ela estava em momento, teste, né? Ela mesmo testando, e quando ela deparou com a realidade, mexeu na estrutura. e ela foi pro carro e ela chorou. Ela se sentiu frustrada e ela chorou. E eu achei que, assim, foi legal relembrar isso, né? Foi legal reler isso. Que eu reli esse capítulo ontem. E entendam que mesmo as pessoas mais fortes vão se frustrar. Mesmo as pessoas mais fortes vão fracassar. Mesmo as pessoas que serão seus maiores exemplos, elas vão ter seus momentos de fraqueza. Assim como você. Assim como você que está aí do outro lado, você pode também se sentir fragilizada. Você pode um dia falar: meu Deus, será que isso é para mim? Meu Deus, será que vai dar certo? Meu Deus, isso aqui deu errado. Isto é parte do ser humano. Mas, ao mesmo tempo, nesse mesmo humano em que existe a dor da frustração e do fracasso, existe a semente da superação. E o que a Mary Kay mostra pra gente é que ela era pura superação. E que Verdade. ser a pura superação, ser a pura essência da superação, é algo que a gente também pode treinar a partir da mentalidade das pessoas que alcançaram aquilo que a gente quer alcançar. Então, ela foi lá e ela chorou, ela ficou mal, ela se desestruturou naquele momento, mas depois ela falou: pensa, Mary Kay, pensa onde você errou. E aí ela percebeu que faltou um momento em que ela não fez efetivamente um fechamento, gente. A primeira sessão de beleza da Mary Kay não teve fechamento de venda. E a gente sabe que sem fechamento a gente não tem venda. Mesmo uma pessoa com a experiência que Mary Kay teve de anos no mercado de venda direta, porque ela tinha essa experiência. Ela criou uma empresa daquilo que era as bases do que ela conhece, mesmo com toda aquela experiência, ela errou e não fez um bom fechamento de venda. Verdade, foi. Bacana, né? Então, assim, é muito legal que você se lembre disso, né? Quem tá aí do outro lado, que a gente se lembre que a gente tem um ambiente nessa empresa que ele foi idealizado para que você possa fracassar, refletir, superar e tentar de novo. Entender que o Realinhar e risco né? faz parte do jogo. Ninguém que tem grande sucesso conseguiu isso sem se arriscar um pouquinho. E a gente não está falando de arriscar loucamente, né? Uma nova consultora, hoje a gente está, né, com uma configuração, como isso vai ficar para o YouTube. E eu também estou fazendo as minhas lives como você, também estou subindo para o YouTube, fazendo a mesma coisa. Porque eu acho que é para a posteridade. Então tem um kit lá, não vou falar o valor, porque isso vai ficar para a posteridade, né? Você tem um kit de iniciação que custa menos do que um sapato.
né? Você não corre risco quando você compra um sapato novo? Você corre risco de sapato apertar seu pé e você ter perdido o seu dinheiro, né? A gente corre o risco o tempo inteiro. Então, qual é o risco de eu experimentar essa carreira? Né? De eu experimentar uma universidade de conhecimento? Porque a Mary Kay ela é uma escola de vida, né? Então, eu acho que é isso. Ah, mas eu já sou consultora, meu medo é me tornar diretora. Qual é o risco que você corre? Se não der certo, você vai morrer? Se não der certo, te destrói? Não, você não der certo, você aprendeu, não há fracasso, né? A minha professora de PNL, a gente fez uma live outro dia e ela lembrou essa frase que a gente sempre fala, né? Não existe fracasso, você só tem feedback. Ou seja, existem respostas, né? Eu testo, a resposta vem para mim que é o quê? Acho que esse não foi o melhor caminho. Acho que não é por aqui. E eu vou e busco um novo caminho. Então, É calcular a rota, né? é calcular a rota, recalcular a rota. Isso que ela fala nesse capítulo é uma ode em homenagem ao fracasso. E que tem tudo a ver com o curso que eu estava vendo ontem, né? Do Murilo Gun, uma graça ele. Então, ele é uma ode ao fracasso. E aí eu tava vendo aquilo, gente, mas isso faz totalmente parte do meu repertório. Isso faz parte do meu mindset. Aí eu vou reler o livro e eu me lembro, eu já li isso aqui antes. Eu já li isso aqui há muito tempo atrás. Eu tô nesse jogo há muito tempo. Então é Verdade, óbvio são que duas faz parte montanhas. da minha essência acolher o fracasso como amigo, a possibilidade do fracasso como amigo. E entender que nessa jornada rumo ao sucesso, a gente pode falhar e tá tudo bem, né? E que a E gente a não gente pode tem que deixar de testar, de tentar, né? Verdade. E a gente tem que entender, né, Claudinha, que é impossível a gente chegar no topo se você também não teve alguns erros, né? Porque às vezes você chega pronta de uma forma, mas o negócio em si, a convivência, N coisas vão demandando de você, às vezes, posições, comportamentos que você ainda não estava pronto para agir ou reagir. E aí, é por isso que a gente fala o quanto que a gente cresce. E eu sempre falei isso, eu lembro que eu sempre falava isso, de olha, no dia que você olhar uma nacional, você se levante e aplaude. Porque essa mulher, ela passou muita coisa para chegar lá. Eu tinha essa sensibilidade mesmo antes de ser nacional. E algumas pessoas falavam assim, Jade, mas tem gente que é nacional que tem esse perfil assim, que tem esse perfil assim. Eu digo, não importa o perfil. Nós somos pessoas e somos imperfeitas. Mas eu te digo uma coisa, de alguma forma ela foi testada para ir para esse nível. E ela passou, por Todas, isso que ela está lá, todas, né? todas. Porque é a Então, mesma coisa, é do mesmo jeito que você não se prepara para. Não existe uma coisa, prepare-se para ser nacional. Você vai aprendendo e se tornando no processo. Você não se prepara para ser diretora, você vai se tornando à medida que você inicia uma pessoa hoje. E você tem um desafio aqui na liderança, e você inicia uma outra, e você tem um desafio ali na parte do treinamento dela. E na vida, é viver que te prepara para viver o próximo nível. Então, é como se a gente estivesse vivendo um próximo nível da oportunidade. Não porque nós fizemos um curso especial, nos preparamos, mas porque a gente viveu e a vida nos conduziu a isso, né? A nossa vida profissional nos conduziu a esse momento, sempre através de desafios, nunca através dos aplausos. é verdade. Nunca através E eu dos achei aplausos. interessante, verdade. É assim que é a questão da pessoa acreditar em si, né? A gente vê as consultoras chegam, olham para a carreira, querem ser diretora, mas às vezes o medo é muito maior do que sei lá, a capacidade delas se arriscarem, não, eu vou fazer, eu vou tentar. E é justamente cabe nessa fala da senhora Mary Kay. Elas vão para o campo, né? Começa a receber o primeiro não, o segundo não, isso não é para mim. Né? Começa a agendar e uma pessoa agendou e desmarcou, isso não é para mim. Né? E a gente tem que entender que o sucesso ele vem justamente pela consistência, né, do propósito em fazer aquilo que precisa ser feito. É Então muito você tem que se louco isso. arriscar É mesmo, muito né? louco, Jade, porque a pessoa que quer só o sucesso, ela não consegue chegar no sucesso porque ela não sabe acolher e dar lugar para o fracasso. São as pessoas que
só querem o sucesso as que desistem. Aquelas que sabem que para eu ter o verdadeiro sucesso, eu vou ter que lidar com os dois. É verdade. Essas vão em É muito frente. forte. Gente, isso é muito Isso é forte, gente. profundo. Isso é Muito profundo. forte. É Porque o entender. sucesso, ele é extraordinário, né? Aquela história da ponta do iceberg. Mas tem toda uma estruturação nessa construção. E às vezes ela é dolorosa sim, porque é o teu quilômetro extra, é você fazer o que você de repente não gostaria de fazer naquele momento, é você ter que fazer uma viagem, é você ter que fazer algumas coisas que de repente não é confortável, né? Não É é você se dispor a se confortável. desenvolver, a se reconhecer, a deixar alguns costumes de lado, a até melhorar um pouco a questão, como é que eu digo assim, da personalidade, do tratar com as pessoas, identificar as nossas estruturas de orgulho, de ego, de egocentrismo. Eu digo, gente, é algo tão mais profundo, é algo tão forte. Mas sabe assim, a sensação que dá hoje? Eu digo mesmo assim, ao longo da carreira, eu estava pensando hoje, lendo esse capítulo de novo e olhando para meu Deus, eu sei que ao longo da carreira a gente sabe o quanto que a nossa vida, a nossa fala fez a diferença para muita gente, né? A gente foi Sim. inspiração para muita gente, mas também a gente sabe, eu fiquei pensando, quantas pessoas de repente também eu não feri com uma palavra, quantas pessoas eu não fui sábia em um momento, mas eu não fui porque eu não tinha para dar. E hoje a gente observa que quando a gente vai crescendo e a mente vai entendendo, e você vai expandindo o mindset, né? E você olha, e é justamente aquela frase que eu sempre falo: ninguém dá aquilo que não tem. Então, assim, eu acho que a gente não tem que se sentir culpada, a gente tem que estar aberta. É isso que eu falo. Todas nós, mulheres, todo ser humano, a gente tem que estar aberto para esse desenvolvimento, para esse desabrochar, para esse crescimento. E eu digo assim, o nosso negócio é tão maravilhoso que ele tem que ser leve. Porque, gente, fazer Mary Kay é leve. Tem que ser uma coisa leve, gostosa, de diálogo. Aí eu tô com um problema, vamos chorar junto, que foi. E eu não gostei disso que você me falou, pois fala aqui pra mim, então me perdoa, vem cá. Eu acho que tem que ser assim, porque na relação interpessoal, né, que a gente com o outro e a gente com a gente mesmo, gente, nem sempre é muito fácil, porque às vezes você se depara com situações, com convivências, com situações que você não sabe lidar. E às vezes são questões do outro que mexem com questões que estão em você, né? Isso tem tudo a ver com o fracasso, porque lidar com o outro é fracassar com frequência. Nosso negócio é um negócio de relacionamento, nosso negócio é um negócio de gente, e se a pessoa não estiver disposta a acolher, você vai ter sucessos e fracassos, inclusive nos relacionamentos, inclusive na sua forma de lidar com as pessoas, você não chega lá, né? Respeitando as diferenças, enfim, né? É bem por aí. E eu acho assim, isso para mim, dentro do meu processo de crescimento da Mary Kay, foi um dos maiores desafios, essa questão de realmente o relacionamento com outros, perfis diferentes, você saber lidar, você saber respeitar o momento de cada um. É bem conflitante às vezes para nós, né? Mas o que é legal? E eu Dá lembro de certo. você nesse processo. A gente fez uma sessão de Lembra? coach, né? Lembra? Eu lembro Por isso que eu tô falando. esse processo. E olha, que coisa incrível, né? O ser humano é uma coisa linda. É uma Por isso que eu tô retratando. Eu falei, nossa, quando eu olhar ela, vai ser impossível a gente não falar um pouquinho dessas coisas, porque eu acho que esse é o cheque, né? O maior cheque é a gente ver esse processo de crescimento, de evolução, né? Que a gente tem através, gente, e é aquela coisa, é que nem fala do músculo, né? Quanto mais você bate, mais ele cresce. Então, muitas pessoas fica desistem resistente, e mais ele fica resistente. É. desiste do seu negócio, não só falando de Mary Kay, mas do todo da vida, de muitas coisas, porque é mais fácil você fugir do que você encarar para realmente ultrapassar e querer crescer. Então a gente vê muitas pessoas desistindo, não pelo negócio, não pela matéria-prima aqui do negócio, mas pelas relações interpessoais, né? Por questões. Então, assim, algo que para mim tem ficado muito forte na minha vida, muito forte, né? Que a gente tem que falar aqui porque é negócio, é Mary Kay, mas em primeiro lugar é gente, né? São pessoas, é a questão de realmente da autorresponsabilidade, né? A gente sabe que muitas coisas acontecem e às vezes elas impactam a gente ao longo da nossa carreira. Eu digo assim, uma sessão,
um não, um dia que você quis ir lá na frente falar e você tinha medo de falar, pavor de falar, então hoje eu vou, e de repente você foi e você paralisou lá na frente, e aí você diz, ai, nunca mais eu vou falar. Então a gente sabe que são muitas coisas que a gente vivencia e presencia, né? E às vezes as pessoas estão desistindo, necessariamente não é nem pelo negócio em si, mas pela dificuldade em lidar com pessoas. E às vezes, eu vou falar para vocês, o conceito de autorresponsabilidade, que isso tem transformado a minha vida. É a questão de você saber que às vezes a dificuldade não está nem no outro, gente, a dificuldade está na gente. Eu Né? acho que a Quando eu. autorresponsabilidade é impossível você ter um grande resultado, você alcançar uma grande meta sem você ter que assumir para si a responsabilidade por coisas que não foi você que causou. Ó, Isso, forte. Show, né? né? Porque a gente fala de autorresponsabilidade e é mais até. Autorresponsabilidade é eu tenho que me responsabilizar pela minha Pelo que me parte. Qual é a cabe. minha parte nesse caos? Qual é a minha parte Isso, nessa confusão que eu enfrento? Qual é a minha isso, parte nessa dificuldade? Sim. Mas às vezes é isso. também como eu posso me responsabilizar por aquilo que está acontecendo aqui e que não fui eu que causei. Claro, claro. Como eu posso assumir para mim, para resolver esse problema, aonde eu tenho uma parte muito pequena, eu nem tenho. A gente tem que até ir além. E eu acho, sabe, Jade, que se eu não abraço isso, fica bem difícil. Um exemplo é como o nosso momento atual, né? Nenhum de nós tem culpa da gente estar Verdade. vivendo enclausurado em casa, né? Com todo amor, né? Se reservando. Nenhum de nós tem culpa por estar vivendo uma pandemia, né? Mas é minha responsabilidade, sim, lidar com isso. Claro. É minha responsabilidade. Tem que Porque se cuidar. é o que me cabe, é tirar o melhor do meu momento. Né? Então, quantas pessoas se frustraram porque interrompeu um plano, porque interrompeu alguma coisa, porque algum fracasso está ali envolvido, porque é o nosso tema, né? Esse. Mas, É. às vezes, não é a sua responsabilidade, mas é também. É como você reage, na realidade, a tudo isso, né? É o que me cabe e o que te cabe. Então, cada um tem que saber qual é a sua medida e carregar a sua medida. Carregar ali o seu peso, né? E eu acho assim importante a gente falar, porque a gente está falando de fracasso, a gente está falando de se arriscar, e eu acho que, como, assim, tá fugindo do tema, não tá dentro do tema, justamente porque Meu são tempo. pessoas, né? Então, assim, às vezes a gente sente assim, meu Deus, eu fracassei na liderança, eu fracassei no acompanhamento, eu fracassei. Então, assim, o que você não fez, não está feito. Não se martirize, não se dilacere. Se chegou ao alcance da mente, se você alcançou, ótimo. Chegou o momento, alcançou, festeja que você alcançou. E aí você tem que pensar, o que que eu vou fazer daqui para frente? Como eu vou me comportar? Como eu vou agir? Qual é a minha visão? Você olha para a senhora Mariquinha aqui, como ela fala. A gente estava perguntando para meu marido, amor, $5.000 hoje, quanto seria? Ele calcula aí. Vamos colocar o dólar aí, né? A R$ 5, tá R$ 5 de fração. E aí ele calculou lá, acho que deu 5 mil, né? Computador de cálculo, aí ele falou, até me esqueci, ele falou ainda agora. Aí eu falei assim, não é tanto dinheiro Vamos assim. sair, R$ 30.000 hoje, não é tanto Acho que foi isso que ele me disse, 30 mil. Ele, só que antes era um para um. Aí eu disse, imagina, tudo que ela conseguiu foi esses 30 mil, os 2 filhos. Então, como ela diz, ela tinha que dar certo. Gente, vou dizer para vocês, isso é algo. tinha que dar certo. Ela não tinha plano B, era dar certo ou dar certo. Poder de decisão. Aí eu lembrei, quando eu saí do meu emprego, né, que eu fazia Mary Kay, meu emprego, Mary Kay, e trabalhava 8 horas por dia, que eu saí, eu tinha 3 meses que eu tinha começado a trabalhar. Eu não tinha nada para receber, não tinha nada. Então, tipo assim, as pessoas diziam assim, meu Deus, você tá ficando louca, eu tenho uma filha para criar, Jade. E eu disse assim, mas eu entendi o que é esse negócio. Se eu doar 50% do meu tempo produtivo aqui, eu vou ganhar 3, 4 vezes mais do que eu ganho lá. Então, as pessoas não entendiam, mas eu entendia, né? Nossa, E eu aí, eu identifico com isso, porque decidi. esse é um negócio que ninguém tem que entender. Não é o seu marido, não é seu pai, não é sua mãe, não é.
Você tem que entender. Eu entendi o negócio, eu comprei a ideia. E entra a história da autorresponsabilidade também de você se arriscar, né? Eu também tive a mesma situação. Quando eu comecei Mary Kay, eu tinha uma carreira como dentista que eu abri mão, não para fazer Mary Kay. Foi uma coisa que quando eu mudei para o Rio, eu olhei e eu não estava mais conectada. Eu não queria mais fazer aquilo, porque eu acho que, na verdade, eu acho não, foi muito claro para mim que foi um sonho da minha mãe e eu me senti livre para viver meus sonhos. E eu pedi muito por uma oportunidade. E quando chegou Mary Kay na minha vida, eu entendi que era aquilo. Mas por muito tempo ninguém entendeu. Porque eu deixo, vamos dizer assim, uma profissão super renomada e valorizada para trabalhar, vamos dizer assim, vendendo batom. Então, isso foi uma coisa que eu comprei a ideia. Só que uma coisa que eu dizia para mim é que não era um plano B, era dar certo ou dar certo. E a Mary Kay fala isso no início do capítulo também, né? Que ela estava 100% comprometida, que era dar certo ou dar certo. E ao mesmo tempo, mais tarde, ela fala o quê? Que nem toda ideia é uma ideia vencedora. Então, a gente tem que conhecer que é possível que mesmo o meu empreendimento não dê certo no início. Mas se eu estiver comprometida com dar certo ou dar certo, às vezes aquela pequena ideia que eu tive ali para começar, como aconteceu comigo, a minha primeira ideia, Jade, foi ir em todos os salões de beleza. Eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia uma viva alma aqui no Rio. Então eu fui começar um negócio onde eu não conhecia pessoas. Mulheres. Eu não conhecia ninguém. Onde tem muita mulher. Muita mulher, tem no salão. Então eu fui no salão de beleza. E essa minha primeira ideia não foi vencedora. Ela não foi uma boa ideia. Ela não funcionou. Então, depois, a ideia que funcionou foi quando eu apertei a campainha de todos os apartamentos do prédio que eu morava e me apresentei pedindo ajuda para eu poder treinar, né, um novo negócio que eu estava começando. Essa ideia foi vencedora. Por quê? Porque a base do dar certo ou dar certo, ela estava em mim. Então, se você está aí do outro lado e você não tem um plano B e esse é o negócio da sua vida e você está 100% comprometido, você tem que aceitar que nem todas as ideias que você vai implementar vão ser vencedoras. Isso não significa que o seu projeto não vai ser vencedor. Isso. Né? Show. E isso ela coloca com muita clareza aqui. Ela coloca com muita clareza. Inclusive, né, Jade, ela fala, né, de um momento em que eles implementaram um determinado projeto na empresa, que eles investiram muito dinheiro, eles acreditaram muito. Foi idealizado por um funcionário, né, uma pessoa do staff. E esse projeto não deu bom, ele não deu o resultado que eles esperavam, eles acabaram com um monte de caixa lá guardada. E tudo bem, porque eles são... a Mary Kay, ela é uma empresa que acolhe projetos que não deram muito certo. Então, tudo bem não dar muito certo. Né? Ideias, na verdade, ideias. O grande projeto, que é o negócio, esse é sólido. Verdade. Esse vai longe. Pequenas ideias que você implementar e derem errado são só um feedback e você ajusta e tá tudo bem. Mas o dar certo tem que estar na tua mentalidade. E se você arrisca com a mentalidade dar certo, não tem medo que te segure, porque a tua confiança é muito maior. É verdade, com certeza. E quando você chega lá, você vai ver que você vai fazer uma reavaliação, foram muitos acertos e muitos erros, muitas tentativas. Quantas vezes eu pelo menos, todo mundo, a gente viajou para fazer um evento, chega lá, a consultora não estava nada comprometida, e aí você olha assim, ai meu Deus, eu andei mais de 1.000 quilômetros, né? E ela não está comprometida, e aí o que você faz? Vai falar com outras pessoas na cidade, entende aquele momento com ela, conversa com ela, traz para você. Então, assim, né? A gente vai se reinventando, e a gente tem que entender isso, que as pessoas, às vezes, eu vejo, hoje não mais, porque eu acho que hoje a gente está em outro nível, em outro tempo de alcance, mas assim,
Ao longo da carreira, as pessoas queriam algo meio que mágico, né? Estão na venda direta e acham que as coisas vão acontecer assim numa velocidade luz. Eu digo, não, as coisas acontecem rápido porque o próprio negócio, o produto, ele te proporciona sim uma velocidade maior, né? É uma carreira na visão igualitária, você que determina onde você vai estar, em quanto tempo você vai estar, depende do seu tempo de trabalho e dedicação. A gente sabe que a gente tem vários fatores que favorecem essa velocidade. Mas também não é mágica, é transpiração, é trabalho, né? E aí eu digo, como é que você trabalha? Usando seus dons e talentos. Gente, porque é tanta gente extraordinária, seus dons e talentos, né? Em uma empresa para ganhar valor X. E você não quer parar, você diz que ama, tem esse perfil, ama o negócio, mas não se sente confortável para largar tudo e vir fazer só esse negócio e mudar a tua história de vida. Se você estiver aqui, você vai ter uma remuneração 3 vezes mais. A gente sabe que é uma questão de valor também, né? E de mindset. Tipo assim, quando a gente entende, a gente larga. Quantas pessoas a gente tem na força de venda? Ex-dentista, ex-psicóloga, né? Mulheres maravilhosas que amam a sua profissão, mas que vieram para esse mercado e se encantaram. E aqui tiveram reconhecimento, qualidade de vida e remuneração que a profissão que ela se formou, né, não dá para ela, né? Então, eu acho assim que essa questão do se arriscar, às vezes também do se desapegar ao seu título, né? Ao seu É. título, então, né? Acho que isso é algo Desapegar o título ou mesmo abrir mão de um certo de horas tuas, né? Abrir mão de horas tuas para se dedicar firmemente a outra coisa também é uma forma de você se arriscar, né? Porque você está deixando, você está abrindo mão de tempo, e tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro, não. Tempo é mais que dinheiro. Tempo é mais que dinheiro. Então, arriscar também é você dedicar o seu tempo, é você fazer novas escolhas. Isso tudo tem que estar no teu plano, se você quiser realmente crescer. Eu acho, Jade, assim, a pessoa que ela tem uma mentalidade que ela não quer arriscar nada, ela tem uma vida muito chata. medíocre, né? Vida chata, uma vida sem emoção, né? Porque, querendo ou não, a busca de emoção, ela é uma coisa humana também. Só que você tem que pensar se essa emoção, ela vai ser uma coisa que você vai levar para um lado ou para o outro. Então, assim, eu vou lá e eu vou fazer um investimento. Gente, não sei nem que grande emoção que é iniciar, botar o valor de um sapato num kit, mas enfim, né? E depois fazer um primeiro pedido ou sair para fazer a primeira venda. Mas sem um pingo de emoção, onde vamos nós? Né? E se eu posso escolher se essa emoção vai ser a paralisia do pânico ou se essa emoção vai ser a motivação de eu estar podendo viver diante de uma oportunidade. Isso é minha escolha, é minha responsabilidade. Né? Então, eu acho que o modelo que Mary Kay deixa nesse capítulo é um modelo de você se arriscar com responsabilidade, se arriscar entendendo que nem todas as suas ideias vão ser vitoriosas, se arriscar entendendo que para um grande sucesso a gente vai trazer no pacote sucessos e fracassos, que a gente tem que abraçar o fracasso também como um amigo, que tem que esquecer essa ideia glamourizada, perfeita, de que tudo vai ser lindo, mágico, maravilhoso, porque isso é uma fantasia, é imaturo. Outro dia eu não lembro com quem eu estava fazendo live, meu Deus, que eu estava falando sobre a infantilidade do empreendedor que acha que as coisas acontecem como mágica. Isso, Né? isso é muito importante. Então, aqui nós queremos trabalhar a maturidade empreendedora. E a maturidade empreendedora, ela envolve botar a tua pele em jogo. Ela envolve abraçar as falhas. Ela envolve se acolher, se responsabilizar pelas suas escolhas, pelas escolhas que foram feitas pelos outros e que agora te implicam e que você tem que lidar. E com tudo isso, você tem um pacote que é o pacote de criar um grande negócio. E aqui você tem um ambiente favorável para esse crescimento, né? Pensar quanta coisa Mary Kay nos ensinou, né? Nos livros incríveis dela. Quanta coisa bacana, né? A gente tem um conhecimento
sensacional, que muitos CEO, vamos dizer, talvez até nem tenha, tá? Verdade, com certeza. Não é? É uma empresa que realmente enriquece, como a gente fala, né? É. Enriquece em várias facetas, não só financeiramente. E a gente vê pelos treinamentos que a gente tem acesso, a maneira que a nossa gente no todo é algo lindo, né? É uma das coisas assim que me chama, uma das coisas assim que mais me chama a atenção em Mary Kay, né? Vou já te perguntar o que mais te impactou. Uma das coisas que eu achei lindo em Mary Kay foi o dia que eu fui conhecer a fábrica, a empresa Mary Kay, né? A estrutura que todas as diretoras foram recebidas, que todos os funcionários saíram das suas salas e ficaram ali aplaudindo, né? Nossa, eu não vou mentir, não, eu fiquei um pouquinho constrangida, porque eu não era acostumada com isso. Mas aquilo teve um impacto tão grande. Eu falei, nossa, que coisa linda, né? Que coisa linda. Então, eu digo assim, o estilo Mary Kay de ser tem uma riqueza, umas propriedades assim, únicas, assim. Gente, que é realmente uma empresa com a sua diferenciação, assim, Essa no é muito mercado, né? especial. É a primeira vez que eu pisei em Dallas, que eu olhei para cima, eu falei, meu Deus, como essa mulher foi grandiosa, como ela construiu esse império. Assim, naquela época, como uma época, na época que eu fui a Dallas, estava passando uma série já chamada, meu Deus, Mad Men. Você já ouviu falar nessa série? Não, É uma série na Netflix, que eu nem sei mais se ainda passa na Netflix, mas essa vou série, procurar. ela fala da vida de um publicitário em Nova York nos anos 60, que era a época que Mary Kay foi fundada, né? O nosso negócio foi fundado em 63. Então, você imagina o seguinte, ela antes de 63, ela esteve na venda direta. Ela esteve ganhando experiências que possibilitaram que ela viesse a criar a Mary Kay. Ela esteve no jogo, né, criando nela mesma Se toda a preparando. estrutura intelectual, vivendo a vida para ser conduzida a essa dona de empresa, né? E aí, quando eu comecei a assistir essa série, foi uma época parecida, a mesma época que eu estava em Dallas, e foi inevitável, porque tinha um episódio em que a secretária dele era uma mulher muito inteligente, desse publicitário. Ela era muito inteligente. E eles estavam com um monte de homens lá, resolvendo problemas, tinha um problema enorme. E eu sei que ela resolveu. Ela trouxe a sacada. Ela trouxe a ideia brilhante. E eles ficaram assim. Como assim que essa ideia veio dela? Ah, deve ter sido um engano, deve ter sido um acidente, deve ter sido um engano. E a Mary Kay, muitas vezes, ela falou disso pra gente, né? Quantas vezes ela ouviu, lá vem você pensando como uma mulher. Lá vem você de novo pensando como uma mulher. Então, para mim, a coisa que mais me impacta na Mary Kay, na história da Mary Kay, é essa pessoa e de tudo que ela criou, foi que, se você pensar 70 anos atrás, vamos botar 70 anos atrás. 70 anos atrás, a gente não era nascida, né? Minha mãe era uma criança pequena, a minha avó, você tá entendendo? Não, minha mãe não era nem nascida. 70 anos atrás, sua mãe não era nem nascida, e a Mary Né? Kay estava trabalhando, desbravando, sustentando a família dela num mundo totalmente masculino, onde as mulheres não tinham muita voz. Então, isso é muito forte. E Muito mais forte. do que isso, em 1963, num cenário onde a mulher continuava não tendo muita voz, ela arriscou toda a renda que ela tinha guardado. $5.000 em um negócio. Isso é puro skin in the game, né? Isso é puro colocar a pele no jogo. Ela arriscou tão mais do que a gente Uau! conceber. Entendeu? Então, quando eu entrei, eu olhei para aquele prédio, aqueles 3 andares, aquele elevador de vidro, aquela coisa linda. Eu fiquei muito emocionada de poder ser uma guardiã do legado, ser uma diretora nacional, tá, né? Representar uma mulher que foi esta pessoa, que teve essa grandeza de, num mundo tão machista, tão masculino, onde a mulher não tinha voz nenhuma,
ela construiu o que ela construiu, arriscar o tanto que ela arriscou. Então, às vezes, quando alguém fala para mim, eu tenho muito medo de dar errado, eu tenho medo de não conseguir virar diretora, eu queria dizer para essa pessoa que ela precisa ler mais sobre a história Mary Kay, sobre a história da Mary Kay pessoa. Porque o risco que essa mulher correu, poucas de nós corremos de verdade. Porque hoje a gente tem um negócio completamente estruturado, a gente tem uma franquia pronta pra gente. A gente tem um suporte, a gente tem os melhores produtos, a gente tem um sistema de apoio, a gente tem uma coach do nosso lado, que é a nossa diretora, né? A nossa iniciadora que nos dá todo o apoio. A gente tem tudo. E a gente está investindo muito menos, porque ninguém está falando de colocar toda a economia da sua vida. E ela já tinha quase 50 anos, então já era um momento que, se era difícil para uma mulher jovem naquela época, imagina para uma mulher de meia idade. Meia idade não, né? Mas enfim. Quase meia Ela idade. se fala de meia idade aqui, mas também ela escreveu isso num outro momento. Então, hoje, eu acho que ela se consideraria, se Mary Kay estivesse viva hoje, e eu posso te afirmar, ela se consideraria uma mulher perennial. O que é uma mulher perennial? É uma mulher que ela não tem idade. A Mary Kay nunca falava a idade dela. E então, esse conceito não existia naquela época das perennials, né? Mas esse era o conceito que ela tinha dentro dela. Ela não precisava dizer a idade dela, porque é óbvio que ela não dizia. Naquela época, uma mulher, ela tinha um deadline, ela tinha um limite para o seu valor pessoal que tinha muito a ver com a idade. A gente está num outro mundo. Então, olha o mundo que Mary Kay viveu. A gente hoje pode falar na cidade com todo orgulho. Porque nós somos perennials, nós somos mulheres sem idade. Assim como a Mary Kay é. A Mary Kay, ela tinha uma mente afiada, jovial, até o seu último dia de vida. Né? E então, essa mulher grandiosa que arriscou muito para poder criar esse ambiente favorável para a gente fazer negócios hoje, ela tem muito a ensinar. Então, a gente está aqui falando desse livro, né, falando de pontos, mas eu acho que o maior ponto é esse, né? Olhar para uma referência. Eu tenho aqui no meu escritório uma foto de Mary Kay criança, porque eu gosto de olhar para aquela foto e ver que aquela menininha ali, eu estou olhando para essa foto aqui. Quer que eu pegue? Pode. Vou pegar. Peraí, Pode estar. tá? Vamos fundo. Vou Eu pegar. gosto também disso. Ai, gente. Duas fotos dela, tá? Eu tenho duas Maravilha. fotos no meu escritório. Deixa eu mostrar aqui, pera lá. Então, uma é essa aqui. É a foto de Mary Kay criança, olha só. Que Eu amo legal. olhar para essa foto. Você Que essa aqui do livro. essa aí. Quando eu olho para ela, eu penso assim, sabe? Essa aqui não é aquela mulher milionária, dona de um império, que conduzia seminários. Ela é a menininha que tinha medo e que a mãe dela falava para ela: você consegue, filha. Uau. E que cuidava do pai doente quando a mãe saía para trabalhar. Isso me arrepia inteirinha, sabe? E me emociona porque essa menina que fala comigo na hora que eu tô... que eu preciso, que eu tô naquele dia, né? E eu tenho também a foto dela aqui, que eu ganhei, né, no meu... Eu ganhei esse porta-retrato, né, quando eu me tornei nacional. Então, eu amo olhar para essas duas versões, porque... Amei essa visão aí, para te fazer essa construção, né? Sim, essas duas fotos comunicam muito fortemente para mim. Já vou copiar, viu? Já vou copiar. Por favor. Porque eu acho que a gente tem que compartilhar essa ideia, né? De que a gente tem tudo a ver com aquilo que eu falei no começo. Não idealizar aquilo que te torna distante. Olha para essa menininha aqui, que se tornou uma mulher que mudou o mundo, né? Então, essa mudou a maneira de fazer negócio, né? Nós somos mulheres fortes, poderosas, nós temos a essência da realização dentro de cada uma de nós. E eu acredito completamente que se a gente mergulha nessa essência,
A gente vai encontrar a empreendedora, a corajosa, a pessoa que não precisa só de aplauso, porque esse capítulo do Arrisque-se, ele é sobre você lidar com o que não é o aplauso, com o que é o contrário, né? É a coisa do ó, deu errado. Então, se a gente pode lidar melhor com o fracasso, a gente se torna muito mais humana, a gente depende muito menos dos aplausos. E quando eu dependo menos dos aplausos, eu estou muito mais dentro da minha essência. E mais dentro da minha essência, eu estou muito mais próxima disso aqui. Uau! Uau, 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 uau! Amei! Eu até coloquei os comentários, mas as meninas precisam agradecer. Gente, por favor, vamos lá, agradeçam, batam palmas, coraçãozinho, porque que maravilha! A gente sabe que essa live daqui a pouco vai ter mais de 500 pessoas que viram, porque funciona mais ou menos assim. A gente sabe que às vezes pelo horário as pessoas não vêm. E assim, sabe, Claudinho, o feedback que eu tenho recebido das lives, assim, gente, assim a gente vê, porque a gente estava comentando aqui em casa, como essas lives mudou um pouco a rotina, né? Porque são 23 dias. E eu tô com Nossa, um bebezinho. eu também tô fazendo chá da Eu tô sentindo isso, né? A minha também, só que eu não tô fazendo todo dia, não. Eu mesclo, muda a nossa rotina. Mas a gente tá deixando um programa para posteridade, né? É para posteridade. Eu também tô subindo tudo no meu canal. Eu acho que isso que a gente está fazendo é o trabalho que a gente precisa fazer enquanto somos as representantes de Mary Kay, né? Então, tudo que eu faço agora, que eu deixo ali, que eu estou subindo, é exatamente isso que você está fazendo. A gente tem que assumir o nosso papel e entregar, né? Verdade. E aí a gente estava comentando isso, né? Eu disse, aí eu tenho um bebezinho que vai fazer 4 meses, dia 28, né? E aí eu fico com ele, aí arrumo e cor, digo, agora toma. E aí quando termina a live, assim, impressionante, termina aqui. Aí, às vezes, depois é que eu vou falar com vocês, colocar alguma coisa, porque termina a live, toma. Eu digo, calma. Então, assim, a logística bem acelerada, assim, mas muito gratificante a gente ver os ganhos, sabe? Dessa troca. E eu acho, o que eu tô achando lindo, que todas vocês que estão participando da live vêm para mim e falam, Jade, que coisa legal, que sensação gostosa de estar nessa live, de estar falando, de estar trocando, de estar conversando. É gostoso estar aí nessa live, de que bom, eu também estou amando. É uma Então, assim, delícia, né? É uma energia que a gente troca. E eu acho que a gente está sendo abençoada por ela aqui, né? Já de uma com forma, ela está fazendo certeza, por nós, né? com Nesse certeza. trabalho que a gente E está fazendo agora. verdade, né? Perpetuando, né, esse legado, Sim. realmente, em gratidão por tudo que essa empresa, né, fez por nós, né? A oportunidade que nos alcançou, mas que a gente pegou as rédeas também e fomos para frente, né? Porque aquela coisa, a oportunidade, ela bate na tua porta. Mas se você não se arriscar, se você não se lançar, como é que você vai saber se ela vai acontecer na tua vida? Eu acredito que muitas pessoas que conhecem essa oportunidade, que entraram aqui hoje são nacionais, até diretoras renomadas, elas tiveram medo, né? Ai, será se eu vou, será se eu não vou? Né? E hoje, na vivência, na experiência, elas estão em outro nível, outra mentalidade e são extremamente gratas, né? Por essa oportunidade de ter alcançado a vida delas. Então, assim, gratidão à senhora Mary Kay, como você falou, aquela menininha se transformou naquela grande mulher, uma visão de futuro extraordinária e nos alcançou nesse tempo. E aí você fica pensando, hoje minha filha tem 15 anos, já ela tem 18, vai alcançar minha filha, né? E aí você fica observando quantas gerações a empresa americana já não alcançou ao longo desse tempo todo, 57 anos que vai fazer, né? Nos alcançou, já vai estar alcançando a minha filha. Hoje a gente vê quantas nacionais são nacionais mãe e filha, quantas diretoras são diretoras mãe e filha. E aí a gente te pergunta e eu falo para as pessoas que vão ver essa live, né? Se você que é mãe e você compartilha a oportunidade com a tua filha, será que eu, como mãe, eu não quero o melhor para minha filha? Né? Então, eu acho que essa é a grande prova que, né, que esse negócio é extraordinário. Tem a Emiliana, né? Imagina, que coisa linda, né? Ela e a Rosângela, que história linda, né? Show, né? É. E é isso. Então, a gente tem ainda 3 minutinhos. Vou só te fazer algumas 2 perguntinhas que vieram para mim. Tá. Vamos lá, deixa eu tirar bem aqui logo Deixa eu tirar aqui o comentário para a gente tirar a nossa foto rapidinho. Meninas, vocês postem. Vamos lá. Vocês postam. Ai,
Consegui, eita. Deixa eu botar os comentários para elas continuarem falando. Olha, postem, Claudinha, me postem. E eu queria pedir para vocês, quando vocês postarem, marquem 2 pessoas que vocês querem que estejam aqui amanhã, para ver a próxima live de amanhã. Gente, é muito importante, porque o objetivo aqui é alcance. Quanto mais pessoas estiverem aqui para escutar, né, o que as nacionais estão falando, vivenciar um capítulo, né? Porque eu acho que quando a gente está aqui no ao vivo, a emoção é maior, né? E a gente está sentindo tudo, né? É diferente. É a energia forte. Que a gente sente até aquele friozinho na barriga. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Peraí. Aqui pergunta, qual é a sua visão? Para quem está, qual é a sua visão e a sua opinião, a sua dica para quem está chegando no negócio American hoje? Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, né? Mas a dica é siga o sistema e pratica. Siga o sistema. Pega o que eu preciso fazer. Escuta o que a tua líder vai te falar e faça. Faça sem medo de ser feliz. Se errar, tá tudo bem e vai em frente. Simplesmente segue o sistema. Faz o teu início perfeito. Eu deixei já no meu YouTube, eu fiz uma live com a Vanessa Stefanelli e a gente está ensinando sobre o início perfeito online. Então, eu super recomendo. Dá uma olhadinha lá. Começou agora, vai lá naquele vídeo. Vamos só mais uma. Qual foi a maior conquista que Mary Kay te proporcionou? Olha, não tem que... Nós não tem como dizer, né? A maior conquista foi me tornar nacional. Só que quem eu me tornei no processo foi algo ainda maior.